Fala galera, eu sou Heraldo Luiz e essa é mais uma aula do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, hoje vou começar mais uma série aqui no canal usando um outro software que é bastante utilizado em Química Analítica. Até agora nós vimos o Excel, que dá para fazer contas e gráficos. Só que eu sempre falei que eu não gosto muito dos gráficos gerados pelo Excel. Não dá para trabalhar muito neles, não é tão intuitivo. Eu gosto muito de usar esse outro software aqui, que é o Origin. O Origin, pessoal, é um software pago, né? Tem uma licença. As universidades costumam ter essas licenças, né? Também algumas empresas podem ter. Eu tenho acesso a ele via VPN. Então, eu trabalho na universidade e via VPN eu posso acessar a licença da universidade. Tudo bem? Quando eu estou na universidade, é só conectar meu notebook no Wi-Fi. De lá, eu consigo também utilizar a licença. Tudo bem, pessoal? Não é uma licença barata, mas para quem está na graduação deve ter dentro dos softwares da universidade, tudo bem, da faculdade. Ele é bem melhor para trabalhar os gráficos, os aspectos, deixar mais apresentável, para você fazer seu artigo científico, seu relatório, sua tese, mestrado, doutorado, o que for, um painel. Então, eu vou mostrar algumas ferramentas aqui nessa aula e vou fazer algumas outras também. Tudo bem? Vou começar hoje com a aula mais comum. A gente vai fazer uma curva de titulação, né? Ele não calcula, pessoal, por isso normalmente eu uso Excel para fazer cálculos e os gráficos no Origin. Tudo bem? Então, eu vou pegar a curva de titulação que a gente já calculou para o ácido fosfórico, tudo bem? E os pHs também. Aqui, o pH. Tudo bem, pessoal? Então, supondo, pessoal, que isso aqui não é o cálculo da curva, supondo que a prática foi a determinação de ácido fosfórico em refrigerante. Então, eu tenho o par volume pH, né? Então vou colocando pequenos incrementos de NaOH e medindo pH sobre agitação constante. E depois eu quero determinar a concentração de ácido fosfórico no refrigerante. Tudo bem, pessoal? Imagine que esse foi o experimento. Daí o professor pede, eu quero que inclua uma replicata da curva de titulação. Então a gente pode colocar os pares aqui no origin, né? A coluna A já chama automaticamente de eixo X e a coluna B de eixo Y. Tudo bem? Eu posso selecionar as duas colunas, eu posso dar nomes às colunas também, mas isso não é tão importante. Também depende da versão do origin que tem. Então, selecionando simplesmente as duas colunas, aqui embaixo eu tenho as ferramentas de gráfico. Estão vendo, pessoal? Linha, ponto, ponto e linha, barra. Tem boxplot, dá para fazer também. Então, vou fazer o gráfico de linha. Tudo bem, vou pesquisar aqui. Então, essa seria a curva de titulação de ácido fosfórico com NaOH. Tudo bem? Na minha suposta determinação de ácido fosfórico em refrigerante por titulação potenciométrica, por exemplo. Tudo bem? O legal, pessoal, é que dá para trabalhar muito melhor o gráfico e deixar mais apresentável no Origin, tudo bem? Quando comparado ao Excel. Por exemplo, aqui, a escala. Dá para mudar a escala no Excel? Dá, mas eu acho que no Origin fica muito melhor apresentado e mais fácil. Tudo bem? Ele sempre nunca começa no 00, que eu acho uma coisa às vezes meio chata, porque não existe no caso volume negativo. Então, se eu clicar duas vezes aqui no eixo X, ele vai abrir essa caixa de diálogo para a gente, tudo bem? Então, perguntando qual é a escala? No eixo X, então eu quero que vá de 0 a 25, por exemplo, que é o volume que a gente usou, os valores. Bem, ele já calcula automaticamente. Tem um incremento aqui, pessoal, essa janela aqui, que vai falar de quanto em quanto valor ele vai apresentar para a gente os números. Tudo bem? Ele deve estar pondo de 5 em 5. Eu posso pôr de 1 em 1, por exemplo? Até posso. Ele não vai aceitar, que não vai dar espaço. Então vamos por 2,5. Então, cada 2,5 apresenta um valor. É legal que a gente já viu, né, que os volumes de
Intersecção são o 7,5 e o 15. Tudo bem? Eu posso clicar aqui agora está no horizontal, no vertical, já em 0 a 14, que são os valores de pH. Eu vou só deixar a escala de 1 em 1 aqui, tá? Só para apresentar. Bem, então, teremos aqui nossa curva. Agora, pessoal, dá para deixar, como eu falei, melhor apresentado, porque eu posso, o próprio Origin dá a opção de transformar isso aí numa figura, num arquivo de figura. Tudo bem? Ele já calculou também, né, que tem esse B, por exemplo, que é, se os pontos tivessem várias linhas, ele vai dizer a linha preta é o B, a linha vermelha é o C, dando cores. Se colocasse mais colunas Y, também permite também. No nosso caso, então eu posso simplesmente deletar essa coluna, essa caixinha. Agora, pessoal, vamos mexer um pouco para deixar um gráfico mais fácil de ser visualizado, como eu falei, para um relatório, para um artigo, o que for, tudo bem? Primeira coisa, essa linha aqui, a gente pode deixar a linha um pouco mais espessa. Clica 2 vezes na linha, vai abrir essa janela de diálogo aqui, tudo bem, pessoal? Se tivesse, ó, e fala o A é o X, o B é o Y. Se tivesse outros eixos Y aqui, outras colunas Y, ia dizer aqui, mas não é o caso. Eu vou fazer alguns exemplos com mais de uma linha no futuro. Aqui, width é a espessura. Eu acho que para ficar bem visível em gráficos, no 3 fica um bom valor. Tudo bem? Se der apply, ele já vai deixar a linha mais espessa, tudo bem? Eu também posso mudar a cor. Tem várias opções de cor aqui, ó. Eu gosto de deixar, por exemplo, ou no Royal ou no Navy, né? Infelizmente o software está em inglês, não tem nenhuma versão traduzida. Navy, que é o azul marinho. Tudo bem? Podia deixar vermelho? Posso deixar vermelho, sem problema algum. Outra opção. Vou voltar aqui. Vou deixar verde, vai. Verde oliva. Tem várias cores, você escolhe a cor que mais te agradar, tudo bem? Tem também, pessoal, a opção aqui no estilo, tá vendo? Style. Tá falando linha sólida. Eu posso deixar uma linha tracejada, dash. Tudo bem? Ou uma linha dot, né? Só pontinhos. Ó, short dash dot. Tem várias opções e tracejados diferentes. Por quê, pessoal? Algumas revistas não aceitam gráficos coloridos. Bem, é preciso mais publicação de artigo científico mesmo. Você mandar a escala de cinza. E apesar de ele ter aqui, tem aqui preto, cinza claro, cinza escuro, às vezes não fica tão legal. Então o ideal é você mudar o tracejado e colocar na legenda depois, supondo que tem várias linhas no teu gráfico, tudo bem? É uma outra opção. Também a gente vai deixar linha sólida, verde. Tudo bem? Então, podia fazer se tivesse várias cores, né? Pode mudar aqui, ó, por sequência, ó. Imagina tem todas as tem cinco linhas, vai começar no preto, a segunda vermelho, a terceira verde e vai indo nessa sequência aqui, tudo bem? Tudo isso é configurável. Então, já temos uma linha mais visível. Se você for fazer uma apresentação, por exemplo, um painel para um congresso ou para um seminário, a linha fica muito mais visual aqui, depende do fundo que está de contraste, tudo bem? Agora, pessoal, a gente pode também mexer aqui nos eixos para deixar cores mais visíveis ou os números também. Se eu clicar 2 vezes o número, eu vou abrir, na verdade, a mesma caixa de texto da escala. Tudo bem? Aqui em Tick Label, vai perguntar, tem o tipo de escala, né? Se é numérica, se, por exemplo, eu posso fazer um gráfico de meses, ele já vai entender que o mês 1 é janeiro, já pode até arrumar para você, se você quiser. Tem várias opções. O legal do Origin é que, apesar de tudo, ele é bem intuitivo. Se você vai mexendo nele, você vai vendo que é fácil entender e tem muita opção. Tudo bem? A gente vai mantendo o numérico. A fonte, né, deixa como padrão Arial, mas tem várias fontes se você quiser mudar. Por exemplo, você gosta mais de Calabria,
de Comic Sans, a gente gosta, não gosta, mas tudo bem. Eu vou deixar sempre no default. Para mim, Arial é o clássico. Só que eu gosto de deixar lá negrito e no 22. Então isso destaca bem os números para pôr uma apresentação. E também aqui mudando eu posso colocar também, ó, daí tem, tá no bottom, né, que seria o eixo de baixo. Tem opções de colocar eixo em cima e na direita também. Daí depende do gráfico. Vamos mexer de novo no eixo da esquerda. Bold. 22. Isso vai ficar bem destacado uma apresentação. Tudo bem, pessoal? Agora, eu venho aqui em Title and Format. Tem aqui Thickness. É a espessura da linha. 1,5 parece que é bastante, mas na hora de transportar para o gráfico, para a apresentação, não fica tão legal. Eu ponho em 2. É pouco, mas destaca um pouco mais a linha. Tudo bem? Então, mudei aqui da esquerda, da direita, da parte de baixo também. Então, está destacando. Aqui pode perguntar o nome. No eixo X, eu posso deixar aqui, ó, volume adicionado em mililitros. Olha mais. Aí já arruma. Aqui, vamos pôr também na esquerda, que é pH. Você pode, por exemplo, pessoal, tirar as marcas, né? Os traços maiores, que seriam esses daqui. Os traços menores, que é sempre colocar um tracinho pequeno entre dois valores aqui já destacados. Tudo bem, aqui eu posso pedir para eles sumirem, por exemplo, ó. Eu apago. Daí, pessoal, eu gosto de deixar, é da opção minha. Eu posso mudar a cor do eixo também, ó. Normalmente vem padrão preto, vamos pôr azul, por exemplo, ó. Deixa o eixo azul, se quiser destacar alguma coisa. Mas não é o caso. Tudo bem? Então dá OK. Vamos destacar um pouco também aqui agora o nome dos eixos, né? Se eu clicar 2 vezes no nome, ele já aparece aqui. Seleciona. Eu gosto de deixar em negrito e 26 destaca bem aqui a fonte. Se você não selecionar todas as palavras, às vezes ele fica só um ou outro que ele muda, tá, pessoal? Tem que arrumar sempre aqui. Então, por exemplo, pessoal, como eu falei, o professor a gente fez experimento, né, determinação do ácido fosfórico em refrigerante. O professor quer que você coloque pelo menos um gráfico da curva de titulação no relatório. Então, eu fiz o gráfico, deixei apresentado. O Origin dá a opção de converter isso já para uma figura, um arquivo de figura. Bem, vamos fazer isso agora. Você vai aqui em File, Export Graphics. Vai abrir uma outra caixa de diálogo. Essa daqui. Se você quiser mexer em alguma dimensão, tudo eu não costumo mexer aqui. O importante é aqui, pessoal. Ele tem como padrão esse ponto EPS, essa extensão aqui. Só que você pode mudar. Tem várias outras extensões aqui de arquivos de figura. Ó. BMP, GIF, TIFF também. Tem muita revista científica que pede figuras em ponto TIFF, tá, pessoal? PNG. Eu gosto sempre de deixar em JPG. Tudo bem? Você clicar aqui nas caixinhas, deixar selecionado Auto Preview, ele já vai deixar aqui para você um preview da figura. Tudo bem? Nome. Se você quiser colocar um nome, por exemplo, para salvar, você vai salvar como Graph 1. Daí o segundo gráfico seria Graph 2, Graph 3, Graph 4. Isso para base ser sobrepondo algumas figuras involuntariamente. Então, vou colocar aqui um nome, tipo curva ácido fosfórico NaOH. Por exemplo, replicata 1. Só dando um exemplo, tá, gente? E aqui o path é onde você quer que salve, né? Ele deixa como default a própria pasta do software.
Só que vamos procurar uma outra pasta para salvar depois. Eu vou colocar aqui essa pasta analítica sem dúvidas no ácido base, por exemplo. Posso criar outra pasta se quiser, mas não é o caso. Ok? A hora que eu der OK, vai aparecer essa outra janela aqui, ó. Vou ampliar para vocês. Ó, o gráfico 1 foi exportado para o caminho e o nome, né? Como eu coloquei acento, ele às vezes confunde um pouco aqui. Mas tudo bem. Então tá, pessoal, teríamos então já o gráfico pronto e a figura para colocar no relatório. Agora, pessoal, como determinar os volumes de equivalência usando as curvas de situação? O método mais antigo, pessoal, e isso eu aprendi no curso técnico, a gente desenhava no chamado papel milimetrado. Não sei se todo mundo conhece, já ouviu falar, mas era um papel que já tinha escalas em centímetros e milímetros que você usava para fazer gráficos, tudo bem? Então você já tinha uma escala, então você só marcando os pontos e desenhava na mão. Para determinar o volume de equivalência, eu teria que traçar, não dá para fazer isso tão legal aqui no Origin, até tem a ferramenta de desenho, mas não vou fazer. É traçar aqui uma linha tangente às curvaturas aqui e aqui, e devo ter duas linhas paralelas, tudo bem? Elas vão estar sempre tangenciando as curvas, né? No ponto de curvatura. Daí eu traçaria uma segunda linha que ficasse 90 graus das duas primeiras, cortando o gráfico. E no ponto que essa curva cortasse o gráfico, seria o volume de equivalência. Tudo bem? A gente já viu que nas contas 7,5 e 15, por ser ácido fosfórico, a gente espera sempre o dobro, né? Óbvio. Mas tem maneiras que o próprio Origin pode fazer para a gente também, que não dá para fazer no Excel de modo fácil, que é o método das derivadas de primeira ordem e segunda ordem. E sim, são as derivadas do cálculo 1. Tudo bem? O Origin calcula isso para a gente. Tudo bem? Então vamos aqui ver como faz a derivada. Então a primeira coisa, você tem que estar com o gráfico selecionado. É esse daqui. Vou vir aqui em Análises. Vou abrir essa caixa aqui. Tem aqui, ó, Mathematics. Differentiate, que é a derivada. Vou mandar abrir uma caixa de diálogo. Vai perguntar, ó, o que é? É do gráfico 1 a coluna B. Tudo bem? Se eu tivesse várias curvas aqui, eu poderia selecionar, mas ele não vai encontrar nada. Então, vou fechar aqui e vou voltar aqui. Tudo bem? Qual a ordem da derivada? Então, como eu falei, tem a primeira ordem e a segunda ordem, ou seja, a primeira derivada e a segunda derivada. O output, né, ele vai colocar onde, né? Se não deixar assim, ele vai criar uma coluna C para fazer o cálculo da derivada. E eu posso aqui, ó, desenhar a curva da derivada. Vou selecionar também esse gráfico aqui e dar OK. Então, essa é a primeira derivada de uma curva de titulação, tudo bem? Tem dois picos, por quê? Porque são dois volumes de equivalência, né? A primeira de sucessão e a segunda de sucessão do ácido fosfórico. Tudo bem, vamos arrumar aqui de novo. 0 a 25, de 2,5 em 2,5. Daí o eixo aqui depois arruma, pessoal. Vocês já viram como faz, a mesma coisa, a cor da linha. Então, pessoal, essa é a primeira derivada. Como determinar os volumes de equivalência? São exatamente os volumes que correspondem a esses picos aqui. O Origin tem essa ferramenta aqui, tá vendo que parece um alvo, uma mira. Vai abrir essa caixa, quando eu clicar, ele vai aparecer aqui identificando qual que é o par XY. Quando eu clicar, tudo bem? Ó. Se eu clicar aqui, então clicando exatamente no ponto, então vai dizer ó, x igual 7,5. E a mesma coisa aqui, x igual a 15. Tudo bem? Então, esse é o método da primeira derivada, ou derivada de primeira ordem. Tudo bem, pessoal?
Daí para arrumar o gráfico é a mesma coisa, arrumar volume, arrumar aqui o eixo. Não é mais eixo PH, é eixo derivada, né? Vamos arrumar. Eu vou arrumar aqui. Para representar a derivada, a gente tem que deixar, tem a nomenclatura da matemática, né? Que é dph dv. Tudo bem? Só que não é d mesmo, né? A gente sabe que o matemático gosta de usar delta para derivada. Então, para transformar o d em delta, tem essa função aqui, ó, Greek. Já tem um alfa e o beta aqui. Ele já converte as letras, ou então ele também fala se fizer Ctrl G. Então já deixa como delta, tudo bem? Porque teoricamente isso seria uma derivada parcial, mas aí entra muito com matemática, que não é o caso aqui. Tudo bem, pessoal? Então essa é a primeira derivada, ou derivada de primeira ordem. Tudo bem? Do pH em função do volume. Tá? Agora, pessoal, vamos fazer agora a derivada de segunda ordem. Então eu volto para o gráfico inicial. Venho aqui de novo em Mathematics, Differentiate. Vou mudar agora para a derivada de segunda ordem. Tudo bem? Esqueci de marcar o que eu fiz aqui. Vamos lá, análises. Differentiate. Deixa eu dar cancel. 2. Ok. Agora sim. Então, essa é a derivada de segunda ordem de uma curva de titulação. De novo, dois picos, porque tem dois pontos de inflexão. Tudo bem? Dois volumes de equivalência. Ponto de inflexão é o volume de equivalência, tá, gente? Matematicamente, como será correto essa derivada? Então, ela ficaria em zero, até chegar próximo ao volume de equivalência. Aqui ela iria para infinito, porque esse ponto aqui tem derivada a zero, então vai para o infinito minha curva, e ele começa a descender, ele viria do infinito negativo. Voltaria para o zero, de novo, infinito, infinito negativo, zero. Tudo bem? Como é que o Origin faz a conta meio que ponto a ponto, isso, algoritmo, ele não consegue entender esse movimento de infinito positivo e infinito negativo. Ele liga os pontos. E ajuda bastante a gente na hora de identificar os volumes de equivalência. Por quê? Se fosse feito de forma gráfica, dessa forma, a gente teria que fazer a junção manual desses dois infinitos, positivo e negativo, e isso é cruzar o eixo. Tudo bem? Vamos fazer. Ele sempre deixa aqui o eixo embaixo, mas eu vou transformar agora o eixo no zero. Então vamos deixar aqui de 0 a 25, de 2,5, 2,5 de novo. Nosso eixo. Se a gente voltar aqui em Titan Format, pergunta qual a posição do eixo você quer. Ele sempre deixa um padrão embaixo, no caso do eixo X. Eu posso escolher uma porcentagem de baixo, né, se quiser subir um pouquinho, ou então escolher uma posição em função do valor. Então, eu quero que ele comece no zero. Olha o que vai acontecer agora. Então, fazendo o nosso eixo coincidir com o zero, o y igual a zero no caso, olha onde está cruzando as linhas, pessoal. Bem aqui, no 7,5 e no 15. Ou seja, onde está cruzando o eixo x, ou o eixo dos volumes, é o nosso volume de equivalência. Tudo bem, pessoal? Então, para a segunda derivada, nós encontramos novamente os volumes. Tudo bem? Então, três formas depende qual curva que eu uso. A de titulação mesmo, não sei se eu falei, mas chama sigmoide, aquele ciclo de curva, porque lembra um S. Da primeira derivada e da segunda derivada. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a maneira de terminar. Para representar a segunda derivada aqui, né, pessoal? A gente põe d2ph sobre dv2 para indicar que a segunda derivada do pH em função do volume. A gente já viu que Ctrl G ou a função Greek transforma o d em delta. E
esse 2 tem que ficar sempre sobrescrito. São só 2. Daí, fazendo aquele mesmo caminho lá de exportar o gráfico, eu posso também fazer uma figura, um arquivo de figura, colocar no relatório, caso o professor pediu, né? Eu quero uma replicata, né? A curva de titulação, a primeira e a segunda derivada, para incluir no relatório. Então, os mesmos caminhos, pode arrumar aqui as escalas, deixar outra cor da linha, né? Clicando nela, posso mudar também a cor, a espessura, né? É a mesma coisa, tá, gente? Vamos colocar aqui, vamos deixar esse aqui no blue, por exemplo. Tudo bem, pessoal? Então, essa é uma maneira de trabalhar as curvas de situação usando o Origin. Não tem como fazer aqueles cálculos que eu fiz no Excel, tá, pessoal? O Origin não dá para fazer daquele jeito. Então, eu faço muitas vezes algumas contas no Excel, jogo para o Origin, faço os gráficos e volto para o Excel com valores. Por exemplo, isso faço muito em curvas de calibração, curvas analíticas. Bem, eu vou trazer um exemplo para vocês em futuras aulas. Tudo bem, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Por favor, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações. Dúvidas, deixe nos comentários aqui embaixo. Siga o canal nas redes sociais, que eu vou deixar todas as redes sociais aqui na descrição do vídeo. E se quiser mais alguma coisa, perguntar sobre Origin, pessoal, algum vídeo específico de alguma função, também deixe no comentário aqui que eu posso fazer algum vídeo explicando como usar alguma função específica, se eu souber, né, pessoal? Então, espero vocês na próxima. Até lá, valeu, tchau.